pessoal, eu sou a Kumoto, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu tô confirmado oficialmente no Alpha do Wild Rift. E eu vou falar, além disso tudo, várias outras informações do jogo pra vocês que nunca tinha sido divulgado antes, inclusive imagem, vídeo, que vai aparecer durante esse vídeo todo. Tudo isso é exclusivo, nunca tinha sido soltado antes. E também eu vou falar data de lançamento do Alpha, que eu tenho certeza que é o que todo mundo tá querendo, né? Então, vamos lá. Bom, pra começar, eu já vou começar explicando o que aconteceu, né? A Riot me convidou junto com mais 8 influenciadores pra fazer parte de um grupo que vai ter acesso aos desenvolvedores do jogo para ajudar com feedback no desenvolvimento do jogo. Então eles já contam com a ajuda de vocês para passar feedback. Quanto mais feedback do jogo, melhor. Eles querem saber qual herói tá forte demais, o que tem que mudar, o que tem que sair, enfim. Quanto maior a informação que vocês passarem pra gente, vai ser melhor para passar para eles, para fazer um jogo melhor. Então já vamos botar isso logo de cara. O feedback de vocês vai ser muito importante durante esse alpha. Agora, quando começa esse alpha? Esse alpha vai começar dia 5 de junho às 6 horas da tarde e vai acabar dia 26 de junho às 6 horas da tarde, ou seja, 21 dias de Wild Rift aí pra gente durante esse mês de junho, pra gente poder testar até cansar. Só que nos 5 primeiros dias desse teste alpha, ele vai abrir às 6 horas da tarde, vai ficar disponível só até às 10 horas da noite, que vai ser um teste mais fechado. Depois disso, eles vão abrir para mais pessoas. Mas olha só, mais pessoas, eles não deram um número exato de quantas pessoas irão ser chamadas para esse alpha, ok? Então não desespera ainda não. Nesses 3 primeiros dias, eles falaram que eles querem testar a estabilidade do jogo. Eles querem ver se o jogo tá estável, querem ver como é que vai estar a conexão do jogo, se o consumo de bateria, enfim, se tiver ok, aí eles vão liberar o alpha para muitas pessoas, beleza? Falando nisso, nesse alpha, as especificações para celulares vai ser um pouco maior do que vai precisar para a versão final. Como vocês já devem saber, só vai rodar em celular de 64 bits. As especificações estão aparecendo aí na tela para vocês. Mas só em Android também, né? O iOS ficou de fora e eles querem uns celulares um pouco mais fortes para testar o jogo. Eles já falaram que a versão final vai ser bem menor os requisitos e vai sim rodar em celular de 32 bits. Então essa parte das especificações aí vocês podem ficar tranquilos, tá? Agora, vamos falar por partes. A gente recebeu muita informação do jogo, eu vou tentar organizar elas em partes para ficar um vídeo mais conciso e mais direto assim. Então vamos lá. Olha só, começando pelo jogo em si, né? Falando dos heróis. A gente vai ter 36 heróis iniciais nesse alpha, sendo 35 liberados logo de cara, e o Fizz a gente vai liberar por evento dentro do jogo. Não vamos ter transação dentro do jogo, nem monetização, ou seja, não vamos poder comprar nenhum tipo de skin, nada. A gente vai conseguir ver as skins dentro do jogo, mas a gente não vai poder usar. As skins vão estar lá na aba de coleções, mas não vão poder comprar nem usar. Outra coisa é que não tem dublagem em português nesse alpha. Eles falaram que não conseguiram conversar a tempo com o estúdio brasileiro para colocar a dublagem, mas na versão final vai ter a dublagem sim, fica tranquilo. Falando agora sobre os modos de jogo. A gente vai ter no jogo fila normal, fila cooperativa contra o computador. A gente vai ter sim ranqueada nesse alpha. As ranqueadas vão ficar liberadas às 4 horas da tarde até meia-noite. A gente vai ter partida customizada e também tutorial básico e mais avançado para você que nunca jogou LoL, queira se familiarizar ali com o jogo. Falando sobre as filas ranqueadas agora, eu perguntei para eles como ia funcionar. Eles falaram que vai ser uma mistura entre Arena of Valor, que é as estrelas, e também uma mistura com a versão de PC, que é de pontos. Vai ser uma mistura entre eles. Também vai ter um elo novo. Entre Diamante e Mestre, a gente tem um novo elo que vai chamar Esmeralda. Nas filas ranqueadas, vão ser 3 bans para cada lado, e pique ban vai ter em todos os elos, em todos os níveis. Diferente de jogos mobile como o Arena of Valor, por exemplo, que pique ban só começa a aparecer a partir do Diamante. No Wild Rift, a gente vai ter em todos os elos. Não importa se você é bronze ou se você é diamante, já vai ter pick ban. Eles falaram que fizeram isso porque eles querem dar a experiência de uma partida ranqueada para a pessoa desde os elos mais baixos, não importando qual o seu nível. Se você tá lá embaixo ou lá em cima, não importa. Eles querem te dar essa experiência de fila ranqueada. Você vai precisar de um número exato ali, um número mínimo, na verdade, de heróis para poder participar de uma partida ranqueada, mas eles falaram que não vai ser difícil conseguir heróis, inclusive vai ser bem mais rápido que a versão de PC para conseguir novos heróis. Nessa parte de heróis, inclusive, eles comentaram
que eles vão ir adicionando vários outros heróis, não só esses 36, ao longo do tempo de forma bem rápida, tá? Então, o que leva a crer que eles já têm praticamente todos os heróis prontos, beleza? Fechamos essa parte aí de ranqueada. Agora eu quero falar com vocês também do jogo ali de progresso dentro do jogo. Todo progresso que você fizer no alpha não vai ser levado pro jogo final. Isso eu já imaginava que muitas pessoas já sabiam disso, mas tanto o nome de invocador, quanto elo, quanto... enfim, o que você fizer dentro do jogo não vai pra versão final, beleza? É só pra versão alpha. Agora vamos pautar algumas coisas dentro do jogo que mudou. Alguns detalhes que muita gente não sabia. Primeiro, eu já joguei a versão de Wild Rift na Comic Con e algumas coisas mudaram em relação à versão que a gente vai poder jogar. Pra começar aí, principal, o Ward, que muita gente perguntava. Quando eu joguei a versão da Comic Con, os wards, eram alguns pontos específicos do mapa, eu falei no vídeo lá, na época, você chegava em cima desse pontinho, liberava um ward ali pro time que dominou aquela área. Eles tiraram isso, não tem mais, e agora o ward vai funcionar exatamente como na versão de PC. Você vai poder colocar o ward onde você quiser. Cada herói vai começar com 2 wards, você vai poder colocar os wards ali, colocou os seus 2 wards, entra em tempo de recarga até vir novos wards. Você vai poder voltar na base também para trocar esses itens de wards. Falando em voltar na base, é só na base que você vai poder comprar itens, você não vai poder comprar itens fora da base, ok? E já falando de itens, a gente também não vai ter itens específicos para jungle e também não teremos itens específicos de suporte. No item da jungle, o que seria o item da jungle, os bônus que você receberia desse item já vai estar embutido no talento ali punir, no smite, né? O talento smite, o punir, você vai poder escolher se ele transforma no azul ou no vermelho assim que você matar 4 minions da selva. Matou 4 minions, você pode escolher se vai ser o smite vermelho ou se vai ser o smite azul. Outra coisa interessante também que vai ficar diferente é os buffs azul e vermelho. A partir de certo momento do jogo, tanto o azul quanto o vermelho, eles vão se transformar numa versão mais forte deles. Eles não falaram se o buff vai mudar ou não, acredito que sim, mas de qualquer forma, eles ficam mais fortes no jogo. E os itens de suporte você não tem mesmo ali, eles falaram que você de suporte vai ter que conseguir gold na lane com os seus outros aliados matando o minion. Porque se você estiver perto de um aliado, assim como toda MOBA mobile, você ganha gold só de estar perto. Nessa parte, uma coisa que eles comentaram é sobre Last Hit. Muita gente vem perguntando também de Last Hit, como vai funcionar. Eles falaram que eles acham que o Last Hit é uma parte muito importante de League of Legends, de como você faz a lane phase do League of Legends, é o jeito que você fica mais forte. E o Last Hit vai sim ter no Wild Rift e vai ser muito importante. Ele vai dar bem mais gold do que você só tá perto ali dos minions morrendo e ganhando gold. O Last Hit vai ter e vai ser muito importante, assim como é na versão de computador. Também como é na versão de computador, a Fog of War, aquela fumaça preta, também vai ser exatamente igual na versão de PC. Inclusive, esse foi um dos motivos deles terem colocado esse sistema de ward. Eles falaram que eles testaram vários sistemas de ward e igual da versão de PC foi o que funcionou melhor, porque dar visão pro time conta muito dentro do jogo, é uma maneira de se jogar o League of Legends. Então, tudo que vocês estão esperando, que vocês estavam querendo, vai ter nessa versão aí de Wild Rift que a gente vai jogar, ok? O Barão e o Arauto vão ser exatamente iguais às versões de PC e os dragões têm algumas modificações, principalmente no dragão do oceano. O dragão do oceano na versão de PC, ele dava regen de vida e de mana com o tempo, né? Você ia ganhando uma quantidade de mana e de vida, ia passando o tempo. Aqui foi mudado, você vai ter Life Steal e Spell Vamp, né? Você vai ter roubo de vida e roubo mágico de vida. Eles fizeram isso porque não faria sentido na cabeça deles ter um buff que você ganha vida e mana num jogo que... com o tempo, né? Num jogo que é pra ser mais rápido do que a versão de PC. Então eles preferiram optar pro buff do dragão do oceano ser Life Steal e Spell Vamp, ok? Assim também como praticamente todos os MOBAs mobile, a gente também não tem inibidor no Wild Rift. O inibidor, ele é fundido junto com a torre de Tier 3, então se você derruba a Tier 3, você automaticamente é como se você tivesse derrubado o inibidor. Quem já jogou algum tipo de MOBA mobile já está acostumado com esse esquema, e aqui no Wild Rift também vai ser igual. A parte de jogo foi isso, e agora algumas outras coisas que foram faladas nesse briefing da Riot. Eles falaram que eles sabem que jogo de celular tem aquele estigma de, é só um joguinho para celular,
é só um joguinho bobo que você vai gastar 1 ou 2 minutos. Eles querem mudar isso. Eles falaram que o Wild Rift é uma parte muito importante da Riot agora. Eles estão levando o jogo muito a sério. Eles querem botar força no jogo, no competitivo. Eles querem ser uma referência em MOBA mobile com o Wild Rift. Eles querem ser o melhor MOBA mobile do mercado. E parece que eles estão tomando um caminho certo. Começando pedindo feedback da comunidade, que é o pessoal que dá a vida pro jogo, né? Somos nós, a comunidade. E eles querendo saber, querendo dando voz pra gente, já é um ótimo caminho que eles estão tomando aí. Já é um bom começo pro Wild Rift. Por isso que eu falei pra vocês, a galera que participar do Alpha, a galera que tiver feedback pra passar, passa pra mim que eu tenho acesso de novo, que eu tô repetindo, eu tenho acesso com os desenvolvedores agora e eu vou passar tudo pra eles. Eles comentaram que o mais importante desse alpha é esse feedback das comunidades. Eles querem saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando do jogo. Beleza? Gente, se vocês quiserem saber mais sobre o jogo, se vocês tiverem mais dúvidas, eu tentei colocar isso tudo num geral aqui nesse vídeo. Hoje, às 7 horas da noite, eu vou fazer live tirando dúvida de todo mundo sobre o Wild Rift lá na Animo TV. O link vai estar aí nos comentários fixados do meu perfil lá na Animo TV. E também, se você não me segue no Instagram, me segue aí que durante o dia eu estarei respondendo perguntas pra vocês também do jogo. E talvez falando outras coisas que eu não lembrei de falar aqui agora, porque realmente foi muita coisa que eles passaram pra gente. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí que eu vou trazer muito conteúdo de Wild Rift no mês que vem, a partir de junho. E a gente vai ver esse jogo crescer aí. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar. Valeu, fico por aqui. Até a próxima.